Veio na página do Chaos. Calma aí. Já começou. Ah, é mais fácil, né? Pra eu compartilhar logo o link da live. Idiota. Chaos. Eu tenho que ver se dá pra ver aqui os comentários. Mas provavelmente vai dar pra ver quando aparecer aqui nos comentários. Ai, minhas costas. Tô carregando ainda. Remem. Vou botar aqui o New Gamer na frente. Uhum. E aqui do outro lado vou botar o Segafredo. Bota o Cimec aí também, vai. Esse aqui eu vou botar meio deitadinho aqui. Olá, Fernanda. Tá dando pra ver bem aí? Fernandinha. Tô vendo só sua testa, eu acho. Não. Ah, tá aqui. Tem Então. que ver se... Comenta alguma coisa aí pra eu ver se eu... Tá sim. Ela falou que tá dando pra ver. Ah, mas eu consigo ler daqui, ó. Dá pra ver daí? Uhum. Tá, mas deixa aqui também pra gente. É melhor desligar pra internet ficar melhor. Ah, então tá. Então vou desligar. Então, 7 pessoas. ok. Deixa o Doutor Estranho aqui pra ele dar um... Tá. É verdade, a gente só fica fazendo live separado, em um lugar e outro no outro. Pois é. O Projeto Chaos é um projeto nacional, ele na verdade é espalhado por todo o país. É a globalização, né, gente? Uhum. Não dá pra você ficar preso a reuniões físicas, mas quando dá pra gente juntar 2 ou mais pessoas no mesmo lugar pra fazer a live, a gente tem que aproveitar, né? Do contrário, é só o que? Um encontrinho no astral, é aquele... uma maldiçãozinha que a gente bota no outro, de brincadeira, sempre com muita zoeira. Sobretudo memes, né? Porque... Memes, of course. Até porque, como a gente estava conversando outro dia, se tem uma forma muito boa de fazer magia com as pessoas, sobretudo magia de maldição, é através do escárnio. Então, Sempre muito bom. Temos 10 pessoas. Então, gente, a gente vai fazer uma live hoje sobre runas, atendendo a pedidos, e mitologia nórdica, de forma geral. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada bem rápida nos aspectos da mitologia que são mais importantes para se entender o significado das runas e o surgimento do oráculo das runas nórdicas. eu já aviso que sou faixa branca nesse rolê, não sei de muita coisa, mas vou tentar contribuir aqui com o que for possível, porque a gente sempre tem algum contato com a mitologia nórdica, tanto pela cultura pop, tanto pelas mídias games. Hoje em dia, vários jogos são situados no ambiente, várias séries, vários filmes hoje têm se aproveitado de toda essa mitologia, cosmogonia do universo dos mitos escandinavos, e por conta disso se popularizou bastante. O mundo místico também já tem um passivo das runas aí há mais de século, né? Várias ordens místicas vêm se apropriando do uso das runas, tanto como oráculo, como objeto de autoconhecimento.
E por conta disso, não dá para falar de misticismo hoje, não dá para falar de oráculos hoje sem passar por esse oráculo específico. Apesar de a maneira como a gente joga e interpreta as runas hoje ser muito mais contemporânea do que como era desenvolvido como divinação na antiguidade. Até porque muitos dos símbolos que foram usados para as runas já não estão mais ao nosso redor o tempo todo hoje em dia. Tem que haver uma ressignificação e um entendimento do que ele representava inicialmente para trazer para os dias de hoje também. E a gente tem também muita informação descasada quando isso começa a entrar na cultura pop e começa a falar aqui agora do God of War. Você tem isso na Marvel, você tem outros jogos que aproveitam isso, direta ou indiretamente. Mas a gente pode trazer isso em outra live depois. Principalmente porque tem muito material para ser analisado, inclusive Senhor dos Anéis e o Thor já dariam um vídeo inteiro só sobre isso. Hoje a gente vai focar nas runas como oráculo, mas para isso passar um pouco pela cosmogonia da mitologia nórdica, de forma geral. Vocês podem ir deixando as perguntas ou comentários aqui durante, a gente vai tentar ver e responder, ou senão a gente volta para verificar as perguntas que não foram respondidas. Em termos de livros sobre o assunto, sobre runas em si, eu estudei muito pelo Mistérios Nórdicos, da Mirella Fall, que ele dá um bom resumo da cosmogonia e depois passa logo a analisar cada runa e seus aspectos relacionados. Eu posso fazer um comentário sobre a Mirella, de que é uma obra mágica muito interessante e muito valiosa por conta de várias associações que ela faz com outros tipos de magia, porque a Mirella é wicana, ela trabalha muito mais com a vertente de uma bruxaria do que especificamente com o Azatruar, que é um outro tipo de visão religiosa, mágica dos deuses nórdicos. Mas ela tem contribuições muito interessantes, ela não pode ser descartada, apesar de a gente saber que várias pessoas têm um pé atrás com ela. Né? E pela questão que você falou dela focar nas deusas, de certa Sim, forma, ela também. foca exaustivamente em divindades femininas, né? Ela é muito conhecida por todo o trabalho dela com círculos de mulheres, sagrado feminino, e por conta disso ela busca um resgate muito mais do sagrado das deusas do que dos deuses. Então ela tem um livro, que é esse Mistérios Nórdicos, que fala muito sobre runas, mas fala pouco sobre Odin. E não dá para falar de runas sem falar de Odin. Né? Isso fica um pouco resumido nesse livro por conta... Nesse ponto eu entendo bastante a crítica dos Azatruar, né? Por conta deles cultuarem Odin e considerarem ele o pai de todos. Afinal de contas, ele é o Allfather dentro da mitologia escandinava. Então não dá. Então... Mas o livro é muito bom para quem quer entender o significado, as associações. Ela tem um esforço muito interessante de resgatar uma tradução do poema anglo-saxão, que é uma das várias fontes de interpretação das runas como oráculo. Agora a gente pode passar para outros livros, né? Em termos de runas mesmo, eu acho que esse foi o que eu mais li sobre, mas tem aquele outro... Aí esse aqui é um livro especificamente sobre o Azatru, né? A prática mágica dos reconstrucionistas do culto aos deuses nórdicos. É um livro muito bom, né? Eu ia trazer o do Edred Thorson também para mostrar para vocês, mas eu esqueci em casa, então... O fato de fazer a live na casa do amiguinho dificulta a gente ter todos os livros aqui para mostrar. Mas esse livro é muito interessante. A Patrícia, ela trabalha muito bem
toda a conjugação tanto de ritualística quanto dos eventos, dos festivais divinos ao longo do ano e também das divindades. Ela tem um esforço interessante, inclusive, de pensar e conjugar a questão do Loki dentro da tradição nórdica, né? Porque você tem muito Azatruar que tem resistência com essa divindade específica, apesar dela ser muito importante. Existe uma relação de amor e ódio dentro do Azatru com esse deus em particular, né? Que talvez seja todo o objetivo dele enquanto deus, o motivo de ser dele, né? Causar discórdia até quando se fazem estudos para resgatar a memória dele, já que ele não era tão claro em nenhuma das suas proposições, em nenhuma das suas definições. Convenhamos, Loki é o arauto do caos, né? Ele representa toda a aleatoriedade possível, né? Tanto em questão de comportamento, em questão de alianças, em questão de modo de vida, em questão de gênero. De se fazer exatamente o que ninguém esperava e chegar com uma solução, mas às vezes causar um problema por fazer isso. A gente tem aqui também, em termos de mitologia, mais especificamente, esse livro da Carmen Seganfredo é ótimo, mitologia nórdica. Tem, na verdade, compilados de mitologias de vários povos. E esse da nórdica é muito bom. E no final, ele ainda apresenta a ópera do Wagner, O Anel dos Nibelungos. E já dá pra ver um pouco como que a mitologia foi trazida pra ópera, pro teatro e como foi adaptada. Na verdade, O Anel dos Nibelungos, ele era o elmo do terror, antigamente, nas lendas mais antigas nórdicas, e que depois virou o anel do Senhor dos Anéis. Dá pra você ir analisando como que nas diversas obras o elmo do terror se tornou um anel e como ele manteve ou mudou algumas das suas características. E assim, até puxando sardinha para outros trabalhos que eu e o Gabriel a gente tem, como o Projeto Diamonds, a questão do resgatar o primordial que foi sendo decantado e desencantado com a sucessão de culturas é muito importante, porque da mesma forma como o Anel de Sauron era o Draupnir, que é o Anel dos Nibelungos, que antes foi o Elmo do Terror, várias outras divindades, vários outros objetos míticos passam por processos similares, não só na cultura pop, mas dentro da própria religiosidade cristã, né? Dentro do modo de vida cultural que a gente tem hoje. Muita coisa que a gente respira, que a gente acredita hoje dentro do próprio cristianismo ocidental, apesar de eu não ser cristão, na verdade não vem das bases cristãs judaicas, e sim da cultura germânica, da própria cultura romana arcaica, da cultura celta, e isso vai evoluindo, né? Falaram que tá tremendo um pouco por causa da mesa. Sim. Vamos evitar esbarrar muito na mesa. Acho que temos aqui também, para quem gosta de uma mitologia já traduzida para uma linguagem mais atual e de forma mais popular mesmo e mais romantizada, o livro do Neil Gaiman é muito bom, Mitologia Nórdica, exatamente porque ele consegue manter o teor dos contos, mas trazer para uma linguagem mais atual, o que acaba ficando muito bom. E em termos de estudos... esse já é um livro mais acadêmico, que é o Dicionário de Mitologia Nórdica do Simek. É muito utilizado por pessoas que dentro do meio da literatura, da história, tentam entender o fenômeno da religiosidade escandinava do ponto de vista da academia. Tem outros autores, até brasileiros, que fazem esse esforço, né? Eu estou tentando lembrar, tem um professor que tem um grupo de estudo, se eu não me engano, na Federal do Paraná, que tem publicado bastante material em português, tão acadêmico sobre isso, para quem quer ir mais para o lado intelectual e menos para o lado mágico-místico. Eu, em algum momento, vou lembrar dele. Ele editava, anos atrás, a revista Bratair, que fazia estudos tanto de celtas quanto de escandinavos. E tem muitas outras fontes que a gente pode ir passando para vocês com o tempo. Vocês podem procurar tanto o Gabriel quanto eu por inbox. A gente pode passar mais coisas. A gente vai comentar aqui embaixo na live, depois nos comentários, o do Edred que a gente... O Edred Thorson. Que alguém esqueceu em casa. Pois é.
Mas então a gente pode passar primeiro para a parte da cosmogonia. E aqui eu vou pedir pro Gaio explicar as coisas verbalmente, porque eu vou fazer os desenhos nesse lindo papel branco. Não é mais fácil você desenhar e mostrar? Não, Porque eu vou desenhar em tempo real, porque aqui a gente faz igual aqueles canais, só que com pouco orçamento. Certo. Vamos lá. Momento talk show, a gente faz ao vivo. Ou Mr. Maker, se vocês têm essa referência. É. Então, primeiro nós tínhamos uma fonte da qual brotava fogo. Não é mesmo, menino Gaio? Exatamente. Como ela era chamada? Ela, na verdade, é a origem do mundo Muspelheim, que é o reino do fogo, que é onde vai ser posteriormente habitado pelo gigante Surto, ou Sutur, ou Surt, depende do idioma escandinavo especificamente, mas no geral a grafia é a mesma, só muda a pronúncia. E tem a nossa própria pronúncia do brasileiro, né? Porque obviamente a gente adapta tudo. Tinha também, de outro lado, de um grande vazio, um lugar de onde brotavam. Acho que os meus gatos estão um pouco animados. De Falou em onde surto. brotavam 9 rios, que era um reino chamado Niflheim. Que era o reino da névoa eterna, é o reino do frio. A gente pensa muito no Jotunheim, que é o reino dos gigantes de gelo, como o reino do frio, mas o Niflheim, que é o reino das névoas, ele seria o frio primordial, né? Ele precede o Jotunheim. A gente tem também, então, no meio desses dois reinos, um grande vazio, um vácuo quântico, ou como vocês queiram chamar, um grande abismo, chamado Ginnungagap. E as fagulhas de fogo que vinham de Muspelheim, junto com a névoa que vinha de Niflheim, formava aqui no meio vapor, que está muito bem desenhado, que depois começava a coalescer na forma de gotas. Então, mostrando aí a união dos opostos, de certa forma. Sim, a combinação do frio e do calor primordial gera a água original, né? E, na verdade, dessa água surgiram dois seres principais, que são os que vão carregar toda a cosmogonia para frente e gerar os elementos de mais alto nível nessa história. Então, a gente tem aqui representando o dia, ou o fogo, ou as forças claras. Nós temos a vaca, a Audumbla. Sim. E temos aqui representando, de outro lado, mas vindo também dessa água, um gigante primordial, que foi o primeiro dos gigantes, que era Ymir. Tá muito bom isso, tá? Tá bem legal, tá bem legal. Ruim, não. Tá Eu achei que fosse ficar pior. Pode parecer um pouco torto aqui, porque a gente tá fazendo tudo de trás pra frente, desenhando ao contrário. Mas E também não é entender. isso, também não dá pra esforçar muito, porque esse gigante vai morrer depois. Então, se a gente for fazer ele bonitinho pra matar ele... Oh, meu Deus, o gigante irá morrer. Porque... Desculpa, spoiler. É verdade, eu não ia falar essa parte ainda. Mas, dos descendentes do gigante, que são os outros gigantes e gigantas, e dos deuses primordiais, Buri e Bor, que são descendentes diretos da vaca Audumbla, nós temos aqui 3 deuses iniciais, que são quem vai começar toda a história da criação dos reinos. Agora que vai começar realmente o drama dos 9 mundos a se construir, né? Esses 3 deuses aqui eram Odin, Vili e Vé, que então matam o gigante Ymir e das partes do seu corpo geram os reinos. Na verdade, os reinos em si são 9. Seriam esses 2 que já existiam inicialmente, Muspelheim e Niflheim. E do corpo do gigante foram criados os outros, ou os seres que vieram a fundar os outros reinos. Sim. O próprio Odin vai fundar o reino de Asgard, que é a morada mais alta no topo da árvore da vida.
no mundo, seria o mundo superior, o mundo acima, né, mais próximo dentro da nossa base cultural ocidental, que seria o paraíso, apesar de não ter nada a ver com o paraíso, né? E abaixo, nas profundezas, você vai ter a morada dos mortos, que seria o Helheim, né? É interessante porque isso é muito recorrente em toda a mitologia. A morada dos mortos está sempre no submundo, até por conta da maneira como boa parte das civilizações trata seus mortos, através de sepultamento. Então, como você, apesar dos vikings também terem cremação, no fundo, as pessoas sempre vão para as profundezas, porque mesmo aqueles que eram cremados naqueles barcos ou em terra, depois voltavam para a terra, né? Toda a ideia de você ter um ciclo da vida, em que você retorna às profundezas depois que você cumpre o seu papel nessa dimensão física, né? A própria árvore da vida, a árvore dos 9 mundos, a Yggdrasil, ela representa todo esse ciclo de ascensão e queda do espírito, né? Tanto que as pessoas se esforçavam para ter mortes dignas em combate, para ir para o mundo superior e não retornar para as profundezas de Hel. Né? Além disso, a gente tem a comunicação entre os reinos da Árvore da Vida por meio da ponte Bifrost, que é a ponte representada pelo arco-íris e que conecta os reinos. Sim. Ela leva informações dos deuses para os homens, e entre as diversas manifestações de vida em si, os reinos e as dimensões. E nós temos também, então, as raízes da Árvore da Vida fincadas em 3 fontes. A fonte de Helvegmir, que é da criação, de Mimir, que é do conhecimento, e de Urd, que é do destino. Agora, indo para a questão das runas, a fonte do conhecimento acaba sendo de onde Odin, depois de fundar, claro, os reinos e se consolidar como pai dos deuses, conseguiu conhecimento para fazer esse oráculo e para conseguir interpretar o mundo e ver tudo nos 9 reinos por meio desse oráculo. É interessante porque tanto a visita de Odin à fonte de Mimir, né? Mimir, inclusive, também era um gigante que guardava essa fonte onde está depositado todo esse conhecimento primordial. Tanto depois, quando Odin se pendura na árvore para vislumbrar as runas, mostra o esforço, o sacrifício que deve ser feito a todo momento para você conquistar conhecimento. Conhecimento não vem de graça. Conhecimento vem de experimentação, de tentativa e erro. Existe uma dimensão empírica, né? Um empirismo muito claro, muito profundo, de tentar explicar, arriscar, né? E conseguir conquistar. Né? E muitas vezes ter que morrer, passar por essa morte simbólica, para voltar imbuído desse conhecimento, como, por exemplo, Jesus que vai à mansão dos mortos e depois sobe. Toda essa escatologia se repete nas diversas culturas. Sim. E para obter o conhecimento, não é pela árvore só da vida que você tem que andar. Você tem que andar pela árvore da morte, pelas raízes da Yggdrasil. Exatamente. E isso é apesar de não ser tão explícito como fonte de oráculo em outras culturas, por exemplo, Orfeu desce à morada dos mortos e retorna, e tem uma lição muito importante sobre o ciclo da vida, né? Todo o mito de Orfeu trata disso, né? De você entender que você não pode reverter o que você viveu. Então você tem que lidar com essas consequências, e se tentar desfazer o passado é maléfico. E todo o orfismo se constrói não só nessa ideia de você conquistar uma vida após a morte, mas deixar o seu passado de lado. Mas isso não resulta num oráculo. Os próprios mistérios de Dionísio entre os gregos, apesar de ter toda essa dimensão, também não resultam em oráculo. Mas no caso de Odin, ele traz algo material, ele traz algo que serve de legado para toda a humanidade, que não é só uma filosofia, é um instrumento. As runas, através do período de gnose, porque de fato Odin teve uma gnose através da autopunição, autoflagelo é um método de gnose mágico que pouca gente explora hoje, até porque, né,
o ascetismo, a privação se tornou uma visão negativa, a gente tem uma ideia muito ruim, mas se a gente pensar dentro do cristianismo, vários monges usavam o silício para ter contato através daquela punição, daquela dor com os santos de devoção, com o próprio Deus deles, o próprio jejum praticado em várias religiões, como no budismo, no cristianismo, entre os muçulmanos, que ficam um mês inteiro jejuando para ter também o contato deles, as visões deles de conexão com Alá e com o profeta Maomé, tem essa relação. Mas Odin, ele simplificou isso, ele passou por um certo sofrimento e trouxe uma mensagem, porque é aquela coisa, você tendo experiências, você compartilhando essas experiências, você evita que outras pessoas precisem passar por aquele sofrimento específico para ter essa lição. As runas representam um pouco isso. E é o que a gente estava falando também em relação à Cabala, sobre formar uma ponte em cima do abismo que fica ali em Da'at. Você acaba, pela experiência de outra pessoa, conseguindo atravessar esse abismo e conseguir um conhecimento que você não teria de outra forma, a não ser a autopunição ou alguma outra forma de privação nesse sentido. Então, a gente tem a história do Odin, que sacrifica um olho, inclusive, para conseguir ver tudo, o que é até um pouco paradoxal. Ele tem que perder metade da visão para ganhar a visão do todo. E em algumas versões também, ele vê as coisas por causa do seu trono, e sentado no seu trono, de onde ele vê os 9 reinos. Sim, inclusive isso é interessante, até eu falo isso porque é minha experiência mágica pessoal. Toda vez que eu quero vislumbrar alguma coisa, quero ter a visão com o oráculo, porque eu não tenho um domínio técnico sobre oráculos. Mas quando eu preciso consultar um oráculo e ver algo, eu sento na minha cadeira e falo, do trono de Odin eu consigo ver toda a criação. E quando eu faço isso, de fato a minha visão se torna mais clara, né? Eu, inclusive, gosto muito dos 2 corvos de Odin, Hugin e Munin, porque eles representam todo esse fluxo de informações que chegam até você, né? Toda essa comunicação do mundo que está ao nosso redor e que vai sendo trazida, porque a gente absorve conhecimento, a gente absorve informação o tempo todo. Agora, então, com a internet, a gente fica no Facebook, muitas coisas a gente está vendo e ficam no nosso inconsciente, mas a gente tem essas informações porque a gente sabe que alguém falou em algum momento, apesar de não lembrar quem. E Odin pode ser utilizado como uma divindade, inclusive para canalizar e organizar essas informações passivas que a gente recebe o tempo todo e administrar. As runas também podem servir, né? Elas te apresentam uma forma de traduzir o que você só sabe de forma inconsciente, você não conseguiu trazer para palavras ainda. Para quem chegou agora, a gente está falando um pouco da cosmogonia e do surgimento das runas. Vamos deixar aqui nos comentários algumas dicas de outros livros que a gente já comentou anteriormente. E, Paulo, sim, a live vai ficar disponível depois, sim, vai estar na página do Chaos. Inclusive com esse lindo desenho feito em tempo real. Que a gente depois vai, inclusive, tirar foto e vai postar na página. Eu acho que o Gabriel não gostou desse comentário, mas tudo bem. A gente faz um melhor e posta na página pra vocês, porque esse aqui tá muito artístico e pouco diagramático. Então, o próximo assunto que a gente tinha aqui pra falar, claro, como era o oráculo, como é o oráculo, como se tira runas, como se tiravam antigamente as runas de uma forma completamente diferente. E uma coisa interessante em oráculos é que você tem que entender o contexto em que eles surgiram para entender o que significava cada um daqueles elementos. Alguns elementos representavam alguns aspectos da vida para eles que hoje não fazem mais sentido se a gente não souber como eles viviam. Mas as runas, então, só podem ser entendidas de forma conectada com a história daquele povo se for entendido o que elas representavam para eles. Por exemplo, um exemplo que eu sempre uso, na verdade, a torre no tarô tem um significado completamente diferente, ou igual em algumas partes, mas diferente em outras, da torre no baralho cigano. Porque você tem contextos diferentes e aqueles símbolos devem ser interpretados no contexto.
A questão das runas, que até o Gaio estava falando agora há pouco, elas eram enxergadas na vida cotidiana ao redor da pessoa. Sim, é o que a gente chama de augúrio. É um tipo de oráculo que você, na verdade, você não tem cartas ou pedrinhas que você pode lançar. Você busca a resposta em fenômenos naturais, em situações cotidianas. Então você sai de casa, você olha para o céu e você vê as runas. Volta aqui nessa pergunta porque ela é importante, do Santiago. Curiosidade, eu sempre vejo dizer que Odin adquiriu conhecimento das runas. Nesse caso, elas já existiam e ele apenas adquiriu o conhecimento ou ele as criou. Então, Santiago, o que acontece é o seguinte: depois que Odin foi na fonte de Ymir e entregou o olho para ter uma visão além do alcance, para poder ver melhor, ele, em outro momento, ele faz um novo sacrifício em que ele se pendura numa árvore, ele fica suspenso numa árvore. Uns dizem que ele se enforcou, outros dizem que ele ficou suspenso por essa região aqui. E ele ficou 9 dias e 9 noites suspenso. Nesse processo em que ele fica suspenso na árvore por 9 dias e 9 noites, ele tem esse estado de êxtase, causado pela dor, pelo jejum, pela privação, e ao olhar para o chão, para os galhos da árvore que estavam caídos, ele contempla e visualiza as runas. Aí é uma questão: as runas, elas já existiam, mas ninguém via elas como algo, como um objeto de conhecimento. Elas eram galhos caídos no chão. Elas existiam na natureza, elas já estavam postas, era um fenômeno natural, se a gente pensar, uma força primordial, só que ela não era expressa de uma maneira descritiva. Você tinha o elemento, mas você não tinha dado um nome para esse elemento. É um processo de racionalização, se a gente parar para pensar, é um processo de racionalização da natureza. E é o que a gente estava falando agora há pouco também, né? Às vezes, a gente já sabe as informações também de forma inconsciente. As runas ou algum outro oráculo, a maioria deles tem essa pegada de trazer para a consciência, dar um símbolo, dar uma linguagem para você representar alguma coisa que está no seu inconsciente. E o simbólico fala muito mais profundamente com o inconsciente, por isso que os símbolos não podem ser tão descritivos, mas eles têm que, de alguma forma, ser diferenciados entre eles e cobrir todo o aspecto das situações que podem acontecer na sua vida. Então, o conjunto de runas nunca vai ser completo se você não conseguir descrever todas as situações por meio delas, e se você não tiver uma referência para interpretar. Foi essa pergunta aqui mesmo. Não, é que teve uma pessoa que falou que ficou sem som, mas já voltou em determinado aqui. momento. Então, eu estava falando inclusive com o Gabriel antes da live, por exemplo, a runa Berkana. Berkana representa a bétula, Bjork nos idiomas escandinavos. E a bétula é uma árvore, é um tipo de planta. E essa planta tinha um papel na vida cotidiana dos povos que usavam esse oráculo. Então, para você falar de Berkana, você não só tem que entender o significado implícito da runa, mas para que essa árvore, para que essa madeira era utilizada naquele povo, né? A Berkana, a bétula, é uma árvore que ela, por conta própria, ela cria uma floresta inteira. Ela vai caindo, vai deixando os sedimentos, e a folha dela é tão fértil, ela é uma matéria orgânica tão intensa que ela alimenta toda a outra floresta. Por isso ela tem um aspecto maternal, né, de mãe, porque ela nutriz de toda a floresta. Né? Uhum. Ao mesmo tempo, a madeira de bétula era utilizada como açoite, como punição. Então você pode pensar mãe, pai, família, disciplina. Então você tem um aspecto disciplinar rígido, né? Cultural. Uhum. Então, uma coisa que eu ia deixar como dica, inclusive, assim que for estudado o significado detalhadamente de cada runa, eu fiz alguns cartõezinhos colocando as palavras-chave que, para mim, resumiam, de certa forma, aquele significado
Deve estar aparecendo ao contrário, não sei. Aparece espelhado Pra pra gente vocês. aparece espelhado, não sei se pra vocês. Mas, então, às vezes fazer cartões ou atrelar o oráculo, que ficaria só com o símbolo, originalmente, ao seu significado, Deixa pode eu ler pras ajudar pessoas. no primeiro momento. Você pode tirar com os cartõezinhos e aí você já tem a interpretação mais facilitada ali, até você conseguir decorar o de todas. Então, no caso aqui de Berkana, o Gabriel frisou para o estudo dele, de runas, que Berkana representa energia feminina, né? Se a gente pensa em mãe, né? Até pelo formato, né, de uma mulher com a barriga, se a gente pensar o desenho do Bzinho, né, é uma mulher com a barriga, uma gestante. Então, energia feminina, crescimento, que é o que eu falei da árvore. A árvore, ela alimenta outras árvores com a matéria orgânica das folhas. Expansão, porque os bosques de bétula tendem a se expandir e se replicar. Manutenção, preservação da ordem, que foi o que eu falei sobre o açoite. O açoite e na verdade já tem disciplina. os dois lados da mãe, né? Que é punir e colocar E no alimentar. eixo e alimentar. Mas então, de certa forma, como o Gaio falou, antigamente uma das formas de se usar as runas era observar o mundo ao seu redor de cima Sim. e tentar enxergar as runas nas situações ao seu redor. Mas, atualmente, isso pode ser feito sorteando-se algumas, Deixa eu só falar uma jogando coisa aqui antes. os bloquinhos. Porque o que acontece? Os videntes daquela época, eles não faziam isso. Eles não faziam entalhes para você jogar as runas. Eles normalmente usavam o quê? Ossos ou galhos. E eles lançavam esses galhos na terra e pela forma identificavam as runas. E ao identificar aquelas runas, eles davam os significados implícitos dela para a pergunta que o consulente estava fazendo. Além disso, tinham alguns videntes, que eles iam para um lugar mais alto, né? Isso tem inclusive em algumas narrativas das sagas islandesas, de videntes que iam chamadas para ver o futuro daquele assentamento, daquela fazenda na Islândia, na época que a Islândia estava sendo colonizada. Elas iam para um lugar alto, para um assento alto, que dava para ver toda a propriedade, e com base naquilo que elas viam, enquanto as pessoas estavam tocando tambores e E elas no trono de Odin, ali em cima. do alto do assento alto, né? Elas conseguiam visualizar os elementos rúnicos ali e fazer a profecia. Sim, em alguma medida é parecido com os búzios, sim, Daniela. Sendo que nos búzios você não interpreta muito desenho formado por mais de um, né? Você interpreta os posicionamentos e localizações, mas Sim. não desenhozinhos. Exatamente. Os galhos, eles já formam desenhos mais facilmente. Até por isso as runas Tem formatos têm retos. formatos retos como combinações de galhos. Porque com os ossos e com os galhos você consegue fazer isso. E Xing com varetas. A questão do Xing também tem a concentração de você se preparar para jogar. Passar varetas de um lado para outro, você separar aquilo de 4 em 4, já faz você se concentrar para ler melhor. E tanto Búzios, quanto o Xing, quanto a própria geomancia são oráculos binários, né? Que você tem o aberto e o fechado, o 1 e o 2... E são oráculos que, na verdade, você tem um código informacional de linguagem binária que constrói isso. No caso das runas, não. É literalmente as formas que criam e evocam os significados, né? É um pouco diferente, apesar do método de lançamento ser parecido. Então, a gente tem algumas metodologias para tiragem de runas. Só para quem chegou agora e eu vi que perguntaram ali, o vídeo vai ficar na página depois, se vocês quiserem. Como eu tinha dado a dica, eu costumava tirar... Na verdade, todo dia indo para o trabalho no metrô, eu embaralhava os meus cartõezinhos quando eu estava estudando para treinar. E tirava, então, 3 cartas que já estavam com os significados escritos aqui nelas. E, na verdade, eu tirava uma foto delas ou deixava elas no topo do baralho sem embaralhar, porque chegando no final do dia, eu podia, então, pegar
todo o trajeto que eu fiz aquele dia, tudo que aconteceu de mais importante ou que eu lembrasse. Oi, Jaque, tudo bem? E eu consegui, então, enxergar onde que essas 3 runas apareceram na minha manhã, tarde e noite daquele dia. Isso é uma forma de oraculagem diária. Você pode fazer isso semanalmente também. Mas o treinamento, ele pode ser feito dessa forma que eu falei. Tentando enxergar as situações que você já passou naqueles elementos que você tirou. Por exemplo, as runas. Isso pode ser feito também em questão de prever o que vai acontecer no futuro, ou melhor, ver as possibilidades e ver como ir em direção a elas ou fugir delas, dependendo. Não, e assim, eu, por exemplo, eu não faço isso com runas especificamente, faço com outros oráculos, mas às vezes o elemento, o estímulo, ele pode ajudar muito mais para você entender qual é a energia que vai estar ao seu redor no dia. Então eu, por exemplo, prefiro não 3, uma. Então vamos lá, vou pegar aqui uma aleatória aqui e vou mostrar. Então, Torne o espinho, que representa o desafio, representa enfrentar, e representa também heroísmo, já que é a runa de Thor. Então, representa uma dificuldade que você pode ultrapassar. Quanto aos livros, só porque perguntaram aqui, a gente comentou no início da live, mas a gente vai deixar comentado aqui embaixo o nome até do Edred, que a gente não trouxe aqui. Do Edred Thorson. Tem outro da Mirella, tem alguns autores acadêmicos também que tem um conteúdo mais histórico, mais antropológico, mais linguístico, que eu também vou recomendar para vocês, não só sobre runas, mas sobre Zaidre, sobre mitologia, sobre a própria história, tanto dos países escandinavos quanto da Islândia, porque eu me baseio muito mais na história do que na magia, porque eu sou muito mais pé no acadêmico do que no mágico. É um mestrado que a pessoa faz, aí ela começa Não, mas isso inclusive é o que a gente estava falando sobre o oráculo. O oráculo, ele tem que dialogar com você, a sua visão mágica, mística, tem que dialogar com a sua realidade. Eu, por ser uma pessoa do meio acadêmico, eu dialogo com os deuses, eu dialogo com o místico através do racional. Eu vou ao racional, eu vou através da fonte de conhecimento para depois sim trazer para o místico. Eu preciso desse pé no chão material para depois encarar essa realidade metafísica. E também, como a live vai ficar gravada, vocês podem ver depois, voltar para o início do vídeo, que a gente já indicou alguns, inclusive... Deixa eu ver que horas eram. Inclusive alguns dos mais mitológicos, até os mais romancizados, assim, com uma pegada um pouco mais contemporânea. E leiam os mitos nórdicos, leiam a mitologia nórdica, porque a mitologia nórdica ela vai te dar muito subsídio sobre como eles encaravam a realidade. E ao entender a realidade, vocês vão conseguir encaixar outros significados mais profundos do que qualquer manual de runas, qualquer livro de runas traz para vocês. Então, busquem. Então, por exemplo, se Bétula é um dos elementos, vão estudar o que representa essa árvore, mesmo nos dias de hoje. Para que serve a madeira da bétula? Onde nasce a bétula? Estudem isso. Por exemplo, tem outra runa, Gifion, que é o presente, a dádiva. O que é dádiva? O que é dar? O que é trocar para vocês? Eu, por exemplo, como acadêmico das ciências sociais, eu falo, leiam Marcel Mauss, que fala sobre antropologia do dom. Gifion, que é Gebo também. Gifion, Gebo, que é o X, né? Que é a runa que o Ike Batista usou, inclusive, para representar todos os negócios dele. Uma pessoa que tem um filho chamado Thor, com certeza estaria envolvida com runa. Então, procurem saber o que cada uma das traduções de cada uma dessas runas representa para vocês, né? Por exemplo, Uruz, que é o Auroch, que é um touro selvagem. O que esse animal selvagem representa para vocês?
Vão ler, vão assistir algum documentário sobre bisões, sobre antílopes, sobre outras criaturas que sejam aparentadas biologicamente do auroch, para você entender a natureza, o espírito dessa runa. E por aí vai, vão fazendo isso com todas. Eu tenho uma mania, na verdade, de quando algum oraculista me fala um significado que faz muito sentido pra mim, eu associo ele eternamente com aquele elemento ou com aquela runa. E o Urus, por acaso, pra mim, é o Alex Lepeletier, maravilhoso oraculista aí, sempre me falou que ela estava relacionada com a iniciação dos jovens. A iniciativa de sair de casa e passar para a etapa adulta, que tem a ver também com o touro e a selvageria. Rito de passagem é interessante, dele. porque se a gente parar para pensar, várias culturas, eu não sei especificamente entre os escandinavos, entre os germânicos, mas várias culturas tinham um rito de passagem que envolvia a primeira caça do jovem, em que ele saía com os adultos e ele caçaria o primeiro animal. Então, o Urus, de fato, se a gente parar para pensar dessa racionalização, tem a ver com isso sim, sair de casa, enfrentar o mundo, enfrentar o desafio. E caçar um auroch, talvez. E caçar um auroch, que é um touro selvagem enorme, que eu acho que chegava a ser quase 2 vezes o tamanho de um touro atual, é um processo difícil. Se a gente pensar entre os gregos e os romanos, eles tinham a tauromaquia, que infelizmente nos dias de hoje evoluiu para as tauradas. As touradas são desafios em que um homem enfrenta um touro, né? Entre os gregos, reza a lenda que eles inclusive faziam acrobacias sobre o touro selvagem que vinha em direção deles, né? Então tem essa dimensão também não só entre os nórdicos, né? Para quem gosta de fazer associações com outras culturas e tentar puxar para um mais universal e menos do cultural restrito, a gente pode pensar nesse aspecto. Então, o último tema que a gente vai falar aqui, que a gente tinha separado para falar, é o uso das runas na magia. Agora, não tanto como oráculos e como divinação, mas também como fazer sigilos rúnicos, que são os insigios ou bandrunar. Tem sigilos que basicamente representam todas as mitologias, todos os mitos dos povos nórdicos. Você tem sigilos que representam uma história específica, um equipamento específico, uma relíquia específica. Eu, por exemplo, fiz, quando eu estava escrevendo a minha dissertação do mestrado, eu fiz esse amuleto rúnico, né? Isso aqui é palo santo, que eu transformei nessa estaca e depois pirografei 5 runas, que representa o que eu queria atrair para mim naquele momento, para minha dissertação e para conquistar o status de mestre, né? Eu sou mestre em ciência política atualmente, né? E que não está tão longe do significado de mestre que era usado antigamente. E aí, vamos lá, eu tenho aqui o quê? Ansus, que é a runa da comunicação, né? Então, e não só a comunicação, mas ela também é a runa 2 Aesir, porque ela representa Odin. Então, Odin como o mais alto dos deuses, e como eu estou buscando um posto acima do que eu estou atualmente, uma honraria, eu coloquei Odin na cabeça. E como mestre, né, agora não só do panteão nórdico, mas também mestre em ciências sociais. De baixo, Kenaz, né, que é a runa do fogo, da iluminação. Então, eu não quero ser o mestre simplesmente pelo título, mas porque eu detenho algum tipo de conhecimento. Peraí, agora eu vou ter que pegar a colinha porque eu não lembro. Elas têm muitos nomes diferentes também. Porque né? eu uso os nomes que eu fui absorvendo aos poucos. Aí a outra é pior, não é isso? É Vunjo, né? Vunjo, que é para me trazer alegria, ou seja, eu não quero só ter um status, não quero ter só iluminação, mas eu também quero ter alegria, quero ser feliz com isso, né? De baixo, Souilo, que é a runa do sol, ou seja, eu quero ser visto, quero ser reconhecido, quero ser interpretado positivamente por essa runa, e no final, Giffion, Gebo,
que é a runa da dádiva, ou seja, eu quero que esse conhecimento que eu adquiri possa ser compartilhado, não é alguma coisa que eu quero prender só para mim. E eu poderia ter feito esse talismã de outra forma. Eu poderia ter pego as 5 runas que representam esses elementos e unificar elas em um único símbolo. Por exemplo, eu posso pegar aqui na carteira o cartão de visita do Wagner Périco, que inclusive é um runólogo muito legal, que eu reconheço, é um bruxão da porra. O cartão de visita do Wagner Périco traz um desses talismãs rúnicos, que esse especificamente para atrair prosperidade. O Wagner, ele trabalha com bruxaria germânica, ele tem uma tradição chamada tradição Vannen, e ele colocou no cartão de visita algo que as pessoas guardariam na carteira, até para associar ele, e que traria prosperidade. E se a gente pensar o significado de prosperidade para os germânicos, para os nórdicos, que é algo que deve ser compartilhado, a partir do momento que ele dá o cartão de visita dele, que representa a entrada de dinheiro para ele, porque são os clientes que vão buscar oracular, fazer os cursos dele, ao mesmo tempo a pessoa vai colocar aquilo na carteira e vai atrair a prosperidade para que essa pessoa possa pagar pelos serviços dele. É um cartão mais útil e mais... é algo que traz a prosperidade. Tem outros elementos mágicos, por exemplo, esse talismã de proteção aqui, que eu comprei em um evento que eu fui em Paranapiacaba agora em maio, ele é mais complexo. Ele traz vários elementos extras. O próprio elmo do terror é também um talismã que também traz esse elemento, né? É um talismã muito mais complexo. Obviamente que nem todos eles vão realmente lembrar a runa. Por exemplo, você pega o Sol Negro. O Sol Negro é um talismã rúnico que é a replicação 12 vezes da runa Solilo, do Sol. Então ela maximiza ao máximo o poder solar. Eu fiz aqui uma combinação também, só como exemplo, dessas 5 runas aqui que o Gaio entalhou no... São essas 5 mesmo, né? Sim. Aqui dá pra formar um sigilo também, que ficou um pouco complexo, poderia ser simplificado, até porque algumas runas tipo Gebo já incluem outras tipo Kenaz, mas esse sigilo aqui, então, ele evocaria os aspectos dessas 5 runas juntas. Isso seria, então, uma técnica de sigilização usando um alfabeto mágico que já está pronto. Agora eu lembrei de outro amuleto rúnico que eu tenho. Esse aqui eu peguei com um menino na Mystic Fair lá de São Paulo, que é o Alan Marante, que ele trabalha com Gaudry. Ele não só faz isso, ele escreveu eloquência, que era algo que eu estava buscando no momento para poder falar bem. E ele escreveu eloquência no idioma escandinavo antigo, né? E ele ativou esse sigilo com o Gaudry, que é um tipo de magia cantada em que você canta cada uma das runas e ativa a energia mágica. Então existem várias possibilidades, e combinações tanto de métodos antigas também, quanto contemporâneas, né? Você pode simplesmente, na sua própria prática mágica, com os seus próprios métodos, adaptar isso para novas coisas. Hoje está na cabeça como o mais popular a sigilificação para você criar servidores, ou então só para atrair objetivos mágicos. Você pode usar, em vez de letras, as runas para fazer esses sigilos, né? Inclusive para criar servidores, mas obviamente você tem que ter cuidado por conta dos significados, porque é uma coisa que eu inclusive ouvi em mais de uma vez pessoas que trabalham com runas, que você tem que tomar muito cuidado com as runas que você combina, para não criar outras runas ali no meio que não tem o significado que você quer atrair. Então, da forma como você combina as runas, se você criar uma terceira runa que não tá ali, se você juntar 2 e tiver 3, se você conhece você vai atrair mais todas as energia. runas e ficar olhando pro sigilo, mas sempre perceber que tem aquela ali que você não queria, isso indiretamente vai ativar uma parte do seu inconsciente ou atrair aquilo, né? Aí eu tenho aqui mais alguns talismãs rúnicos, né? Eu sou a louca dos talismãs, então esse aqui é um talismã que eu comprei com o Wotan Edson, que é um... Eu não sei nem se ele fabrica mais esse tipo de cordão.
Esse aqui é um da runa Souilo, que replica a runa Souilo em todas as contas de madeira. Então, ele maximiza a energia do sol. Eu tenho um com a runa Ansus também dele, que faz a mesma coisa para a comunicação. É por isso que eu tô aqui falando e não paro de falar, porque eu tô aqui com a eloquência, tô aqui com Ansus nas cabeças, então... E um de proteção com a runa Tyr, que inclusive ele fez em formato de escudo, né? Porque Tyr é uma runa que alguns místicos, alguns historiadores, inclusive, falam que os vikings, os nórdicos em geral, eles escreviam essa runa ou na frente ou no verso dos escudos para se proteger dos golpes dos inimigos no campo de batalha. Então, ainda que o Elmo do Terror seja um amuleto muito mais forte, a própria runa Tyr sozinha já era utilizada com essa função. Mas então, nessa questão de forma mais geral agora, claro, os alfabetos mágicos podem ser usados para fazer os sigilos ou como oráculo, e vale a pena, como eu tinha dito, então, para quem quer treinar as runas, estudar o significado de cada uma e resumir nas suas palavras para o que você entende como aspecto fundamental dela, na forma de cartõezinhos ou na forma de um estudo mais resumido. Só como exemplo aqui, tem alguns que eu preparei, porque eu estava estudando muitos oráculos ao mesmo tempo. Isso aqui é o das próprias runas das bruxas. Isso aqui é Dogan, que é um oráculo celta. Temos aqui as letras do alfabeto enoquiano. E temos também alguns que já estão gravados. O próprio alfabeto enoquiano, as runas das bruxas e runas ciganas também. Se você tirar 3, fica um conjunto que é conhecido como runas ciganas. E nós fizemos também no nosso outro projeto, Demons, vocês podem verificar lá depois, os Momento jabá. oráculos dos anjos e dos demônios. Espera aí, assim... Que no caso não vai aparecer se ficar aqui. Também para estudar... Você tem um espelho? Que a gente pode botar o espelho. Eu boto a imagem aqui e a gente pra espelha eles pra eles verem. Será? Aparece direito. Ah, então... Pra vocês aparece direito ou invertido. Alô, alô. Enfim, podem enviar perguntas também, se vocês tiverem mais alguma. Mas, basicamente, essas dicas podem ajudar muita gente que quer aprender a oracular com runas ou com qualquer outro conjunto específico de símbolos. Na verdade, a denominação runa tem sido usada para muitos outros conjuntos. Por exemplo, as runas dos dragões. Se tornou hábito, até por conta da associação. As pessoas têm essa... Ah, tá invertido. As pessoas, elas têm um pouco essa coisa de... por exemplo, baralho cigano. Muita gente ainda hoje chama baralho cigano de tarô cigano. Porque tem o mesmo formato em cartas, então a pessoa associa que se é carta é tarô. Da mesma forma, se a gente faz um oráculo nesse formato de peças que você lança, as pessoas associam a runa, mesmo não sendo runa, né? Então, acabou se popularizando toda essa gama de oráculos que o Gabriel mostrou. Ele, inclusive, agora está fazendo outro com símbolos egípcios. Aí que tá. A questão de se usar um novo alfabeto ou um novo conjunto como oráculo é você escolher um conjunto que seja resumido bastante para apresentar todos os aspectos da vida e que tenha significado bastante em cada um dos elementos, de forma que não fique um elemento representando muita coisa e outro representando poucas. Aí, a decisão de quais símbolos usar, por exemplo, aqui eu botei vários símbolos egípcios, mas eu não decidi ainda quantos eu vou usar. Eu bebo muita água porque minha garganta fica seca. Eu também tô bebendo água pra caramba, olha o tamanho do copo, já tá seco. Aqui o tem copo oficial, 700 ml, eu acho. É o copo oficial das lives de magia. Tá um pouquinho meio zoado. Runas só podem ser feitas ou desenhadas em madeira? Não. Runas podem ser feitas em osso, como eu tinha comentado antes.
As runas, originalmente, elas eram usadas tanto com gravetos quanto com ossos para formar as runas conforme você lançava. E hoje em dia, até por conta da popularização dos baralhos como método oracular, hoje em dia você tem inclusive runas em formato de carta. Já tem vários oráculos muito bonitos de runas em carta. Tem um com as imagens de cenas do cotidiano dos povos escandinavos. Tem uns que são só a runa, uns tem a runa com um desenho. E alguns podem inclusive ajudar os iniciantes na leitura, mas alguns podem atrapalhar os iniciantes na leitura quando colocam elementos que são externos àquela cultura e que não representam por si só o cerne do significado daquela runa. Então tem, pelo outro lado, tarôs mitológicos, onde você tem significados que foram atrelados posteriormente e aí que podem atrapalhar um pouco se a pessoa não souber o significado de cada elemento separado. Então, Pedro, você viu em conchas, legal. Dependendo da intenção do Deus, porque muita gente quando joga runas consagra determinada divindade. Então, por exemplo, conheço pessoas que jogam runas e colocam um altar para Frei e Freia. E então essas pessoas têm runas em osso de boi ou em osso de búfalo. Tem pessoas, por exemplo, que jogam invocando divindades da terra como Gefel e tem o oráculo das runas em pedra. Tem pessoas que jogam com madeira. A questão dos povos vikings, né? Pode ser Se associada você a uma... tem um oráculo de runas em concha, você pode fazer isso com uma divindade do mar, né? Ainda que várias dessas divindades não necessariamente sejam divindades de terceira visão, de divinação, a partir do momento que você, como oraculista, se contacta com uma certa divindade, você está conectado com um determinado Deus, você traz essa energia desse Deus para você ver o mundo que esse Deus vê e você não vê. Então, você elas pode não fazer devem isso. também, Anderson, necessariamente ser feitas pelo próprio oraculista. Você tem que ter uma conexão, sim, porque é você que vai ler. Então você tem que saber pelo menos o significado intrínseco a cada uma, mas as peças físicas são apenas representantes do que está no seu inconsciente. Então não tem essa necessidade de ser feita por você. Claro que é muito melhor, porque o próprio processo de fazer vai te dando uma conexão maior com o símbolo. Mas isso não é necessário. Anderson, na minha leitura, como a gente estava falando antes, Odin ele se sacrifica para conseguir as runas. Ele fica pendurado por 9 dias e 9 noites para conseguir as runas. Odin sacrificou um olho para adquirir a visão para além desse mundo. Então, a runa ela representa um esforço pessoal, não necessariamente de confecção. Mas pode ser um esforço de estudo, de dedicação, de você abrir mão de outras coisas, de abrir mão de tempos de lazer para estudar, para se dedicar a elas, né? O conceito de sacrifício ele é muito abrangente, do que você vai abrir mão, né? Eu acho, por exemplo, que a runa, por ter essa dimensão sacrificial, alguma coisa deve ser dada em troca, tem que ser deixada de lado a partir do momento que você começar a manipular as runas. Seja ao confeccionar, e aí o próprio processo de entalhar as runas na madeira, seja com algum tipo de tinta, resina, pirógrafo, seja lascando numa pedra, vai ser o próprio processo. Mas se você comprou a runa, não tem problema, mas você vai ter que fazer um outro processo também de abrir mão de algo para você se conectar com elas, porque tem que representar um sacrifício seu para esse oráculo ser seu. Essa é a minha leitura especificamente. Então acho que todas as perguntas foram respondidas. Vocês podem ir vendo o vídeo e deixar mais perguntas aqui embaixo. A gente vai comentar com os livros que a gente indicou no início e outros que sejam interessantes para esse tema. E vocês podem também sugerir temas para os próximos vídeos. Inclusive, hoje é aniversário da Fernanda Surati, maravilhosa. Beijo, Fernandinha. Parabéns. Ela estava fazendo essas lives, as últimas 2 quartas-feiras, estão aqui na página também, se vocês quiserem ver. Ela falou sobre xamanismo e sobre oráculos em geral. E ela deve voltar nas próximas semanas com as próximas. Mas vocês podem sugerir temas também. E é isso. Acho que alguma coisa a mais, gente? Não, era isso. Ah, tá.
Então procurem o Gabriel, me procurem, mandem comentário inbox tanto para a página do Chaos, tanto para nossas páginas pessoais, tanto deixem nos comentários do compartilhamento da live. A gente vai tentar responder todo mundo. Para além disso, mesmo as perguntas que estão nos comentários, a gente vai tentar responder de novo para as pessoas que não conseguirem ver a live, ter essas respostas acessíveis já visualmente. Algumas já estão na live anterior sobre oráculos, algumas também podem ser obtidas na live sobre oráculos e divinação da Penumbra, que está estudando o Libernu capítulo por capítulo. Lá tem uma base boa de divinação em geral. Mas sobre runas, especificamente, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar sobre outros oráculos. É isso, gente. Adeus.